Bem-vindos, estudantes! Hoje o nosso assunto é sobre o impeachment ou impeachment. Sou Jorge Wellington, professor de História. No Brasil, podem ser cassados o presidente da República, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Isso na esfera federal. Além dos governadores e prefeitos, por indícios de cometimento de crimes de responsabilidade, de acordo com o artigo 85 da Constituição Federal, que define quais são os crimes de responsabilidade aplicáveis a eles. O procedimento de impeachment no Brasil estabelece atualmente o período máximo de cassação em 8 anos. Desde 1945, 5 processos de impeachment foram abertos contra presidentes da República. O primeiro foi contra Getúlio Vargas, que foi rejeitado pelo plenário da então Câmara Federal. O segundo foi contra Carlos Luz e o terceiro contra Café Filho. Concretizaram-se desta maneira, concretizaram esses processos de maneira veloz. Já o seguinte processo de impeachment, foi contra Fernando Collor de Mello, que resultou em seu afastamento e sua inelegibilidade por 8 anos. O último desses impeachments foi contra a Dilma Rousseff, que resultou na cassação do seu mandato. Mas os seus direitos políticos foram preservados e houve também tentativas mal-sucedidas de impeachment no Brasil. Contra os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bem como o do ex-presidente Michel Temer, e também foram pedidos impeachment contra o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Já foram alvos de pedidos de impugnação de mandatos todos esses ex-presidentes e o atual também, tá? Bom, há de se destacar, porém, que apenas no caso de impedimento de Dilma Rousseff, o processo de impeachment foi plenamente aplicado no Brasil. Já que no caso de Fernando Collor, o que houve foi uma renúncia ainda em meio ao processo em 1992. Então, são histórias bem atuais, ou seja, bem no nosso, como eu posso dizer, nos nossos dias, né? Não é de vocês com 12, 13 anos, os mais antigos, né, de Collor até a Dilma Rousseff, ou também da era do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas nós temos uma contextualização bem fresca na memória dos brasileiros. Caso o processo de destituição seja aceito e o presidente seja cassado de seu mandato, se ele não responder a processo penal no Supremo Tribunal Federal, ele tem os mesmos benefícios concedidos a ex-presidentes, tais como 8 servidores, sendo 2 assessores, 4 seguranças e 2 motoristas. Além de 2 carros, oficiais. Todas essas despesas relacionadas à gestão dos servidores e dos 2 veículos são custeados pela Casa Civil com recursos do Tesouro Nacional. Esses tesouros são obtidos através dos nossos impostos. A Constituição de 1988 diz que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Baseado nisso, muitos juristas sustentam que um presidente só pode sofrer impedimento por crimes cometidos no atual mandato. Em caso de reeleição, ou seja, eventuais irregularidades do mandato anterior, não poderiam justificar seu impeachment no novo mandato.
Agora, outros estudiosos do direito, porém, argumentam que a reeleição torna o segundo mandato uma continuidade do primeiro. E por isso seria, sim, possível iniciar um processo com base em crimes cometidos nos primeiros 4 anos de governo. No processo de impeachment de Dilma Rousseff, tanto o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como o relator do parecer na Câmara, deputado Jovair Arantes, descartaram do processo as acusações de delitos, né, entre aspas, cometidos no mandato anterior da presidente, por entenderem que o crime de responsabilidade tem de ser cometido no atual mandato para embasar um impedimento. Os 5 passos do processo de impeachment no Brasil são: o primeiro vai ser julgado aqui, né, pela balança da justiça. O primeiro é uma das acusações, né? É crime de responsabilidade que atentem contra a Constituição? Se sim, é uma abertura para o processo. O segundo, para que o pedido seja aceito, é preciso que o presidente da Câmara dos Deputados concorde. Após isso, se cumprir os requisitos mínimos, o requerimento vai ser analisado por uma comissão composta por integrantes de todas as bancadas da Câmara dos Deputados. Isso em até 10 dias, a comissão precisa emitir um parecer favorável ou contrário à continuidade do processo. A terceira característica, após a admissão do pedido, ou seja, a aceitação desse pedido, abre-se prazo de 20 dias para o presidente se defender. Então, o presidente também tem a oportunidade de se defender. Para prosseguir, o pedido precisa ser colocado em votação pelo presidente da Câmara e aceito pela maioria qualificada, ou seja, por 2/3 dos deputados, para o processo dar seguimento. O quarto caso, né, a quarta característica, caso o presidente da República seja acusado de um crime comum, ou seja, fora da esfera da presidência, fora do seu cargo, o Supremo Tribunal Federal se encarregará de julgá-lo. Se a acusação for de crime de responsabilidade, o julgamento será feito pelo Senado, a outra casa do governo. O presidente fica automaticamente afastado do cargo quando o processo for iniciado em uma dessas esferas. E o prazo do afastamento é de até 180 dias. Agora, a quinta característica deste processo, né, do andamento, se absolvido, o presidente reassume automaticamente o cargo. Se condenado, ele será imediatamente destituído, mesmo antes da publicação da decisão no Diário Oficial. Então, o processo chegou ou na Câmara ou no Senado, houve a votação, a maioria aceitou ou condenou, né, por afastar o presidente do cargo, ele automaticamente já deixa a presidência do Brasil, a cadeira da presidência. Caso ele seja absolvido dos crimes, ele automaticamente reassume o poder presidencial. O pedido de impeachment pode ser apresentado ao Congresso por qualquer cidadão brasileiro, por mim, por você. Agora, essa solicitação deve vir acompanhada de provas documentais ou da indicação de, no mínimo, 5 testemunhas que possam comprovar as acusações. Em 30 de dezembro de 1992, Fernando Collor de Mello, o 32º presidente do Brasil, renunciou após o processo de impeachment, movido pelo Congresso Nacional. Isso ganhou uma força e foi impedido de ser eleito por 8 anos.
Então, durante esse processo no Congresso Nacional, Fernando Collor de Mello, para não ser acusado contra os crimes, sofreu o impeachment. O que é que ele fez? Ele renunciou o cargo durante o processo. Então, o julgamento continuou, tá? Ele teve todas as suas regalias garantidas, só que o direito político foi cassado por 8 anos. Em 2006 e 2014, eu mesmo, Fernando Collor de Mello, o ex-presidente da República, foi eleito senador por Alagoas. No dia 31 de agosto de 2016, o plenário do Senado condenou Dilma Rousseff à perda de seu cargo por 61 votos a favor contra 20. Antes de terminar a fala de Dilma Rousseff, só para apresentar para vocês, creio que muitos não conhecem, né? A figura que nós acabamos de falar. Este é o ex-presidente da República, o primeiro eleito por voto direto, por voto popular no Brasil, após a redemocratização do Brasil em 1985. Então, ele foi eleito pelo povo brasileiro. Então, esse é Fernando Collor de Mello. Então, voltando aqui, né, sobre a cassação de Dilma Rousseff, então, foram 61 votos a favor do impeachment contra 20. Sob a acusação de ter cometido crime de responsabilidade fiscal, ela não perdeu os direitos políticos, e já já nós vamos ver aqui na tela. Porém, ela poderia se candidatar a cargos públicos, porque ela manteve seus direitos e benefícios concedidos a ex-presidentes, tais como 8 servidores, sendo 2 assessores, 4 seguranças e 2 motoristas, como nós vimos anteriormente, além de 2 carros oficiais. A Dilma vai aparecer agora aqui para a gente, para vocês familiarizarem com a figura de Dilma Rousseff. Bom, todas essas despesas relacionadas à gestão dos servidores e dos 2 veículos foram custeados pela Casa Civil com recursos do Tesouro Nacional, como nós sabemos e já vimos essa parte que está dentro das leis feitas pelos políticos. Essa é a ex-presidenta Dilma Rousseff. Professor, presidenta? Sim, é o português correto. Ela pediu para ser chamada como presidenta e dentro da ortografia, ou presidente ou presidenta, valorizando assim e dando ênfase às mulheres no poder, tá? Desde a redemocratização do Brasil em 1985, todos os presidentes sofreram pedido de impeachment, de Sarney a Jair Bolsonaro. Vale destacar, porém, que apenas no caso de impedimento de Dilma Rousseff, o processo de impeachment foi plenamente aplicado aqui no país, já que no caso de Fernando Collor, o que houve foi uma renúncia ainda em pleno processo em 1992. Então, de fato, na história, o único processo de impeachment levado até o fim foi de Dilma Rousseff. Estudantes, quando o povo vai para as ruas cobrar por políticas que visam uma melhoria para o país, a voz do povo é ouvida. É uma reivindicação pelos seus direitos, lembrando que nós precisamos ter uma consciência que toda vez que falamos de direitos, são algo feito para nós, de usufruto nosso. Mas nós temos também, em oposição, os deveres. Se nós temos o direito e os deveres tarados, né, na balança, um linguajar, quando fala que a balança está tarada, ela está no 0 a 0 ou na mesma numeração,
né? Então, a balança ela não pesa nem para um lado nem para o outro. E é isso que nós precisamos ter com uma consciência crítica de toda vez que nós falamos de direitos, nós também precisamos falar dos deveres. Para gritarmos essa palavra impeachment e para pedi-la constantemente e para fazer valer essa lei, precisamos também ter uma consciência de que quando nós vamos para as ruas, quando nós vamos levantar as nossas vozes para pedir direito, nós temos que ter a consciência que estamos, de fato, cumprindo os nossos deveres. Então, de 1985 a 2021, o ano atual nosso, só pedimos, ou melhor, não o povo, né? Chegou na Câmara ou no Senado pedido de impeachment contra todos os presidentes dessa época, de 1985 a 2021. Porém, de fato, como vimos, somente Dilma Rousseff sofreu esse impedimento. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem do nosso QR Code que aparece aqui no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED GV, deixe um like, dê a sua contribuição para aprofundar o seu conhecimento. A voz do povo, ela pode ser ouvida. Basta você querer.